Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe aquela pergunta que todo especialista se faz? Como é que eu transformo todo esse meu conhecimento, essa minha experiência, em algo que trabalhe para mim? Bom, é exatamente isso que a gente vai explorar aqui hoje. Essa jornada de deixar de ser alguém que vende horas para se tornar de fato o dono de um ativo valioso e que dura. Então, vamos direto ao ponto. O que é que separa de verdade um especialista que vive correndo atrás do próximo cliente daquele que constrói um negócio escalável a partir do próprio conhecimento? A resposta está toda nessa transformação, pegar a expertise e transformar num ativo. E é esse o mistério que a gente vai desvendar. Para muito especialista, a jornada começa num lugar bem conhecido. Um lugar que a gente pode chamar de o caos. É aquela situação, muito, mas muito conhecimento na cabeça, só que pouquíssima estrutura para organizar tudo. E olha, essa desorganização custa caro. E os sintomas disso são bem claros. O burnout vira rotina, porque tudo depende do improviso do momento. A receita é uma montanha-russa totalmente imprevisível. Existe um conhecimento ali que vale ouro, mas ele não está organizado, não virou um sistema. E no fim das contas, a sensação é de que todo aquele esforço não está construindo nada para o futuro. Parece até que se está preso no emprego mesmo sendo o próprio chefe. A verdade é que conhecimento bruto por si só não cria valor que se sustenta. Ok, então como é que se sai desse caos? A resposta não é trabalhar mais horas, mas sim pensar de um jeito diferente. A proposta aqui é parar de viver apagando incêndio e finalmente começar a construir um sistema. E para isso a gente pega emprestado o modelo superpoderoso do mundo das startups, o de Venture Builder. E é aqui que entra a definição central. O ecossistema GM não é um pacote de serviços. Pensa nele como uma Venture Builder, ou seja, uma construtora de negócios. O foco não é prestar um serviço pontual, mas sim construir uma empresa em parceria, coproduzindo ativos. O propósito é muito claro. Primeiro, estruturar. Depois, governar. E, por fim, escalar. E para entender o modelo, essa distinção aqui é crucial. A GM entra como uma arquiteta estratégica, não como um serviço que faz tudo por você. Ela é uma construtora de negócios, não uma agência de lançamento que faz um pico de vendas e some. É um sistema de governança para o longo prazo, não um atalho para ganhar dinheiro rápido. É justamente entender o que ela não é que mostra o verdadeiro valor da proposta. Certo, mas como essa tal de coprodução funciona na prática? O segredo é o seguinte: isso é uma parceria de verdade, com papéis muito bem definidos, onde cada um dos lados entra com aquilo que faz de melhor. De um lado, a gente tem a contribuição da GM, que é a arquitetura do negócio. Ela traz métodos, frameworks, que são as ferramentas para transformar o conhecimento bruto em algo estruturado. Ela cuida da governança, ou seja, garante que o projeto não saia dos trilhos e, claro, traz a clareza estratégica para modelar um negócio que pare de pé. Aí, do outro lado, entra o sócio especialista com seu maior ativo, o conhecimento aplicado. E não só isso, ele entra com o conteúdo, com a presença, com a autoridade que já construiu, com a execução prática do dia a dia e com o investimento operacional para fazer a coisa toda crescer. Sem essa parte, o método não tem matéria-prima para trabalhar, entende? Então, o ponto que tem que ficar super claro é esse. Não se trata de delegar uma tarefa, é uma fusão. O método e a execução se unem para construir uma coisa que nenhum dos dois lados conseguiria fazer sozinho. A GM governa a estrutura, enquanto o sócio materializa o ativo. A responsabilidade é 100% compartilhada. Mas como é que se organiza uma parceria tão complexa assim na prática? É aqui que a gente conhece o cérebro de toda a operação. Um sistema que foi desenhado justamente para botar ordem no caos e garantir que cada passo seja dado na hora certa. Esse é o Sistema Operacional GM, o GMOS. E tem uma frase que resume perfeitamente o propósito desse sistema. O maior erro que se comete nesse mercado é a pressa. É sair executando sem ter clareza do que se está fazendo. O GMOS, então, ele força uma pausa estratégica para ter discernimento. Ele garante que a base seja sólida antes de se começar a construir o prédio. E esse sistema funciona com base em 7 matrizes de governo, que formam uma jornada lógica, olha só. Tudo começa com o discernimento, para ter clareza total. Depois vem a competência, para empacotar o conhecimento de forma única. Em seguida, as matrizes de conversão e programação transformam isso em produtos e ofertas. Relacionamento e formação vêm para criar uma comunidade forte em volta disso. E por fim, a escala, que expande o alcance de tudo que foi construído. Percebe? É um mapa, não um menu de opções. E olha, isso aqui é importante. Essa sequência não é só uma sugestão,
Ela é a governança do sistema. Seguir essa ordem é o que protege o especialista de pegar atalhos que, no fim, só queimam a autoridade e desperdiçam tempo e dinheiro. A ordem correta das coisas é o que gera um resultado que se sustenta. Mas, sabe, por trás de todo método, de todo sistema, sempre tem uma filosofia, né? O ecossistema inteiro é construído sobre alguns princípios que não se negociam. Eles guiam cada decisão. O primeiro, e talvez o mais importante de todos, é clareza antes da execução. Nenhuma ação é tomada no escuro. Cada passo nasce primeiro de um diagnóstico, depois de uma estrutura e só então de uma decisão consciente. Acabou a era do improviso. O segundo princípio, método antes da promessa. Aqui não tem espaço para fórmula mágica nem para discurso motivacional vazio. A confiança não está na promessa de um resultado milagroso, mas sim na robustez de um método que já foi testado e que traz ordem e previsibilidade para o processo. E o terceiro, integridade acima da velocidade. O objetivo aqui nunca é o resultado a qualquer custo. Um crescimento saudável é, por definição, um crescimento sustentável, que não abre mão de valores e nem da saúde de quem está ali, na linha de frente, construindo o ativo. E para sustentar todos esses princípios, existe uma base, um fundamento, o VFSN, que é o governo pessoal. A sigla significa vida espiritual, família, saúde e negócios. A ideia aqui é muito simples, mas muito poderosa. De que adianta construir um negócio incrível se a vida pessoal está em ruínas? Ativos que são realmente saudáveis só nascem de pessoas com vidas governadas. E para a gente fechar, depois de ver tudo isso, fica a reflexão. A pergunta é inevitável. Essa expertise toda está sendo construída para durar? Para se tornar um ativo que sobrevive ao esforço do dia a dia? Ou ela está servindo só para apagar o incêndio de hoje? A resposta para isso? Bom, ela pode definir todo o futuro do seu trabalho.